Olá a todos, boa noite. É muito bom poder estar reunido aqui novamente com vocês para darmos continuidade na leitura bíblica. Esta noite continuamos o Evangelho de São João, ainda na sua introdução, hoje na página 3. Vamos iniciar com o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contudo, situação paradoxal que Satanás não previa. No próprio momento em que Jesus é elevado sobre a cruz, acontece o fim da dominação do príncipe deste mundo. Capítulo 12, versículos 31 ao 32. A elevação de Jesus sobre a cruz é como o primeiro passo que marca seu retorno à glória divina na hora marcada por Deus. Capítulo 12, versículos 23, capítulo 13, versículos 31 e 32, capítulo 17, versículos 1 ao 5. A hora de sua entronização régia. Jesus é rei, mas sua realeza não é deste mundo. Capítulo 18, versículo 36. O príncipe deste mundo, portanto, não tem nenhum poder sobre ele. Capítulo 14, versículos 30. Jesus é o profeta, o novo Moisés anunciado por Deuteronômios, capítulo 18, versículo 15 ao 18. Mas ele é mais que Moisés. Profeta é porta-voz de Deus. Para que ele o fosse, Deus punha suas palavras na boca de Moisés. Deuteronômios, capítulo 18, versículos 18. Ele estava com sua boca. Êxodo, capítulo 4, versículo 12. De modo muito mais radical, é a própria palavra de Deus, personificada, que veio se encarnar em Jesus. João, capítulo 1, versículo 1 ao 2 e capítulo 14. Como a palavra de que fala Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Ela veio habitar entre os homens para dar àqueles que o recebem o poder de se tornar filhos de Deus. Capítulo 1, versículos 12 e 13. E depois ela volta para o seio do Pai. Capítulo 1, versículo 18, capítulo 13, versículo 3, capítulo 16, versículo 27 e 28, capítulo 14, versículo 2 e 3. Em Jesus é a palavra de Deus que nos faz conhecer os mistérios divinos. Capítulo 1, versículo 18, capítulo 3, versículo 11 e 13. Ela não está mais escondida nos céus, mas veio viver entre nós. Deuteronômios, capítulo 30, versículo 11 e 14. Enquanto palavra de Deus encarnada, Cristo pôde dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo 8, versículo 58. Ele existia antes do mundo, que foi criado pela palavra. Capítulo 1, versículo 3. Moisés, portanto, pôde ver sua glória. Capítulo 12, versículo 41. E quando Cristo retorna ao Pai, este lhe dá a glória que possuía antes que o mundo existisse. Capítulo 17, versículo 5. Enquanto palavra de Deus encarnada, Cristo não é somente Filho de Deus, título que não implicava sentido transcendente, contrariamente àquilo de que os judeus o acusavam. Capítulo 10, versículo 33 ao 36, capítulo 17, versículo 7. Ele é o unigênito, capítulo 1, versículo 14 ao 18,
capítulo 3, do 16 ao 18. Gerado de Deus. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 25. Ele próprio é Deus. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículos 20 ao 29. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Quando diz aos judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo 8, versículo 58. Capítulo 8, versículos 24 a 28. Capítulo 13, versículo 19. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Capítulo 45, versículo 18. Deuteronômios, capítulo 32, versículo 39. Este último verbo evoca a revelação que Deus fez a Moisés por ocasião da teofania de sinais. Eu sou aquele que é. Assim dirás aos israelitas: Eu sou, me enviou até vós. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando uma tropa armada vem prender Jesus, ele lhes diz: Eu o sou. E a evocação do nome divino basta para lançá-los por terra. Capítulo 18, versículos 5 e 6. Uma vez que a palavra de Deus, João capítulo 1, versículo 1, é Deus que em Jesus veio habitar entre nós. João capítulo 1, 14. Cristo, como Moisés, o profeta por excelência, deixará este mundo para voltar ao Pai. Mas os discípulos serão beneficiados por ocasiões da vinda do Espírito de verdade, do Paráclito. Capítulo 14, versículo 26, nota que continuará junto deles a obra de Cristo. Como Cristo, ele procede do Pai. Capítulo 15, versículos 25. Capítulo 8, versículo 42. Capítulo 16, versículos 27 ao 30. Capítulo 17, 8. Como ele será enviado a eles pelo Pai a pedido de Cristo. Capítulo 14, versículo 16, capítulo 15, 26. Pelo próprio Cristo. Capítulo 15, versículos 26. Capítulo 16, versículo 7. E permanecerá junto deles para sempre. Capítulo 14, versículo 16 e 17. Mateus, capítulo 28, 20. Sua missão será de lhes ensinar tudo o que Cristo não tiver podido lhes dizer. E não mais que Cristo, não falará por si mesmo, contendo-se transmitir o que ele tiver ouvido junto do Pai. Capítulo 16, versículo 12 ao 15. Desta forma, os discípulos compreenderão o sentido misterioso, ainda escondido, de certos acontecimentos que se referem a Cristo. Capítulo 2, versículo 22, capítulo 14, versículo 16, capítulo 13, versículo 7, capítulo 20, versículo 9. O Espírito poderá dar testemunho de Cristo. Capítulo 15, versículo 26. Fazendo os discípulos compreenderem que, apesar de sua morte vergonhosa, ele, de fato, o enviado de Deus, aquele em quem era preciso crer para ser salvo, aquele que, apesar das aparências, vencerá definitivamente o príncipe deste mundo. Capítulo 16, versículo 8 ao 17. Para exprimir suas ideias cristológicas, o evangelista utiliza frequentemente o simbolismo dos números, processo muito corrente na época. Seu interesse pelos números se atrai em certas minúcias. Em capítulo 4, versículo 16 ao 18. Jesus reprova a samaritana por ter 5 maridos, e a palavra marido aparece 5 vezes.
O mesmo acontece com as palavras pães e peixes, em capítulo 6, versículo 9 ao 13. Discípulos, em capítulo 1, versículos 35 a 37 e capítulo 21, 1 ao 14. Mais interessante é o emprego de números, que tem valor simbólico, bem conhecido na antiguidade. 7. Simboliza a totalidade, a perfeição. E 6. Evoca a ideia de imperfeição. Jesus sanou o paralítico inteiro. Capítulo 7, versículo 23. E o adjetivo curado aparece 7 vezes no relato primitivo. Capítulo 5, capítulo 4, versículos 6 ao 9, capítulo 11, capítulo 14, capítulo 15. Capítulo 15, dos versículos 7 ao 23. Assim como a expressão abrir os olhos, no relato paralelo da cura do cego de nascença. Capítulo 9, versículos 10 ao 14, capítulo 17, 21, capítulo 26, 30 e 32. O filho do funcionário real de Cafarnaum é curado na hora 7ª. Capítulo 4, versículos 52 a 53. Em contrapartida, a fraqueza do Cristo-homem se manifesta na 6ª hora. Versículo 4, capítulo 6, capítulo 19 e 14. Em capítulo 5, versículo 31 ao 47. O evangelista enumera as testemunhas em favor da missão de Cristo, as quais ele opõe à recusa de crer dos judeus. Ora, o verbo testemunhar aparece 7 vezes nessa passagem. Capítulo 5, versículo 31 ao 32, capítulo 32, 32, capítulos 36, 37, 39. Enquanto o verbo crer frequentemente em forma negativa, aí se lê 6 vezes. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê o devido discernimento para bem compreender as vossas palavras, hoje lidas na Escritura aqui, na introdução do livro do Evangelho de São João, para que possamos assim, Senhor, bem aplicá-las em nossa vida e na vida de todas as pessoas com quem convivemos. Convido novamente todas as pessoas que nos acompanham em mais uma leitura bíblica, para que façam a reflexão na palavra de Deus que aqui hoje lemos, buscando o entendimento correto, perfeito, como o número 7, para bem assim utilizarmos a palavra de Deus, levando bem e fazendo bem a todos. Amém. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo e abençoado dia.